querido homem Sigma, o papo hoje aqui é sobre dinheiro. Já parou para pensar, por que algumas pessoas parecem ter o toque de Midas, transformando tudo em ouro, enquanto outras ralam, para chegar no fim do mês? Hoje, vamos descobrir os segredos do dinheiro, algo que afeta a vida de todo mundo. Imagina se existissem chaves escondidas, conhecimentos que pouca gente tem, que podem abrir as portas para uma vida financeira mais tranquila. E se eu te disser que essas chaves estão mais perto do que você imagina? Fica ligado, vou compartilhar uns insights que podem mudar para sempre o jeito que você vê grana. Este vídeo não é só um papo chato sobre finanças, é um guia prático, um mapa que pode te levar do ponto A, onde você está agora, para o ponto B, onde você sempre sonhou estar. Vamos explorar juntos como o dinheiro pode trabalhar a nosso favor, e o mais importante, como você pode tomar as rédeas da sua vida financeira, não importando de onde você está começando. Prepare-se para uma jornada cheia de descobertas, histórias reais e dicas que vão direto ao ponto, sem enrolação ou palavras difíceis. Só informações claras que você pode começar a usar agora mesmo. Então, homem Sigma, você está pronto para desvendar os mistérios do dinheiro e dar o primeiro passo rumo a um futuro financeiro mais brilhante? Vamos nessa! Este é o nosso guia introdutório ao mundo do dinheiro. Vamos bater um papo sobre grana, algo que impacta todo mundo desde os tempos antigos, lá quando as primeiras moedas surgiram na Ásia Menor, uns 700 anos antes de Cristo. Desde então, a galera sempre se preocupou com isso. Dinheiro é igual saúde, a gente só dá valor quando falta. Agora, vou te levar pro básico sobre dinheiro, tirar a poeira desse assunto. Mesmo que você já saiba algumas coisas, é sempre bom lembrar o que é dinheiro, quanto é suficiente, e o mais importante ainda, como ganhar o que precisamos, para viver do jeito que queremos hoje e no futuro. Fica comigo, e vamos nessa! Vamos mudar essa visão de que dinheiro é algo ruim, ou sem importância, meu amigo. Pense bem, dinheiro é tão essencial quanto comida e aquelas roupas estilosas que compramos. Ele nos proporciona uma casa bacana, educação de qualidade, e cuidados médicos quando precisamos. Entendeu? Vamos encarar a realidade. Dinheiro é importante para todos, numa sociedade civilizada. Homem Sigma, vamos ser sinceros, dinheiro não é tudo na vida, mas temos que concordar que é bem importante. Não estamos dizendo que é o único objetivo da vida, mas é como o ator principal no palco da nossa sociedade. Dinheiro é como a linguagem que usamos para trocar bens e serviços neste mundo. Pense bem, um diamante é mais valioso que um pedaço de carvão, certo? Mas você sabia que o diamante já foi carvão antes de ser lapidado? Assim como o carvão pode se transformar em um diamante precioso, você também pode aumentar seu valor no mundo. É isso que quero que você entenda, sacou? Sempre lembre disso. Quanto você ganha está ligado a quanto as pessoas precisam do seu trabalho, ou do que você está vendendo, a sua habilidade de fazer bem as coisas, e a dificuldade de encontrar alguém para substituí-lo. No nosso mundo, quem tem habilidades geralmente ganha mais dinheiro. Por exemplo, um zelador é tão importante quanto um médico, mas o médico, por ter estudado mais, e ter uma habilidade mais rara, geralmente ganha mais. Entendeu a lógica? Dá para aprender a ser zelador em semanas, mas para ser médico, é necessário vários anos de estudo. Às vezes, um médico ganha em 1 hora, o que um zelador ganha em 1 ano. Sei que são exemplos extremos, mas servem para mostrar como demanda, habilidade e substituibilidade estão interligadas. Então, homem Sigma, preste atenção, seu ganho vai depender de quanto seu trabalho é necessário, de quanto você é bom nele, e de quanto é difícil encontrar outra pessoa para substituí-lo. Está pronto para se transformar na melhor versão de você mesmo? Se você acredita que pode aumentar seu valor, e quer aprender mais sobre como demanda, habilidade e substituibilidade afetam seu ganho, curta este vídeo, inscreva-se no canal DNA Sigma, e compartilhe com a galera que também quer brilhar. Vamos dar uma olhada em como cada passo que a gente dá pode nos levar a uma vida mais bacana. Bora descobrir um segredo sobre grana? A grande sacada é a importância de se preparar
e se qualificar para aumentar seus ganhos. Esquece essa ideia de que as coisas vêm fácil, não é assim que funciona. Olha o exemplo do Paulo, que ganha uma boa grana treinando cavalos de corrida. Pode parecer que não é essencial, mas tem muita gente que adora isso, então existe demanda. O mesmo vale para um artista famoso, quanto mais a galera curte o trabalho dele, mais ele ganha. Estar bem preparado na vida é essencial, amigo. Lembra daquela frase: sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Se você não estiver preparado, nem a melhor oportunidade vai te ajudar. As chances estão aí, mas só enxerga quem está pronto. E aí, você está se preparando, ou deixando as oportunidades passarem? Muita gente quer ganhar mais, mas não quer se esforçar para se qualificar. Sem qualificação, como você espera ganhar mais? Agora, veja só, para boa parte do mundo, um americano médio já é considerado rico. A diferença entre o padrão de vida deles e o do resto do mundo é grande, mas até o americano médio tem muita coisa. Eles conseguem ter casa, carro, eletrodomésticos, e até guardar um dinheiro. Comem bem, têm casas confortáveis, enquanto em outras partes do mundo, a expectativa de vida é bem menor. Então, bora se preparar e correr atrás, porque tem muita oportunidade por aí. Só precisa estar pronto para quando ela aparecer. Vamos falar sobre metas financeiras e a importância de se preparar e se qualificar. Olha só, a gente que mora em países livres tem metade do dinheiro do mundo e mais de 2/3 dos carros. Quando o assunto é grana, podemos nos considerar ricões, né? Mas peraí, quanto dinheiro você realmente precisa para viver do jeito que sonha? Muita gente acha que precisa de mais do que realmente necessita, enquanto outros se contentam com menos do que poderiam ganhar. O mundo paga exatamente o que a gente merece, nem mais nem menos. Lembra daquele ditado: eu pedi à vida 1 centavo, e foi só o que ela me deu? Pois é, isso mostra que a gente só consegue o que merece. Se não está feliz com a grana que está ganhando, é hora de pensar em como pode melhorar no trabalho. O verdadeiro valor está na nossa mente, nos talentos e na nossa energia. Dá para ficar mais forte se seguir um plano e se dedicar. Se já é forte, pode ficar ainda mais. Mas, uma coisa é importante: se só faz o mínimo no trabalho, dificilmente vai ser pago mais do que isso. É a lei do universo: colhemos o que plantamos. Muita gente talentosa fica para trás porque pensa: por que vou me esforçar se ganho tão pouco? Essa mentalidade mantém a galera na base da pirâmide econômica. Se não crescer no trabalho, nunca vai conhecer as recompensas, a satisfação e a paz que vem com grandes realizações. 2 passos importantes. Primeiro, decida quanto dinheiro quer. Depois, esqueça o dinheiro e foque em melhorar no trabalho. Desenvolva estratégias para aumentar a grana e alcançar as metas financeiras. Concentre-se no objetivo até ele virar realidade, e logo você vai colher as recompensas que tanto deseja. Quando você entrar totalmente na vibe de ganhar a grana que merece, vai se surpreender com o quanto dá para faturar usando suas novas habilidades. Às vezes, você vai perceber que é até fácil manter esse nível de renda. Agora, se pergunte: quanto dinheiro eu quero ganhar? Lembre-se, o que você ganha está diretamente ligado às suas habilidades, à demanda pelo que faz, e à dificuldade de ser substituído. Existem 3 áreas financeiras que você precisa definir. Primeiro, quanto quer ganhar por ano, seja agora ou no futuro. Segundo, quanto quer ter guardado ou investido. Terceiro, quanto quer ter como renda na aposentadoria, e se vai se aposentar no trabalho atual. Muita gente erra feio aqui. Nunca para pensar nesses 3 pontos essenciais do dinheiro. Se você decidir sobre eles, e escrever em algum lugar visível, já vai estar entre os 5% mais bem-sucedidos da sociedade, com um plano claro e sabendo para onde está indo. A questão não é que as pessoas não possam alcançar seus objetivos, elas podem. O problema é que muitas não definem metas reais, e preferem deixar o futuro ao acaso. Apenas uns 5% da galera decide quanto precisa ganhar e mete a mão na massa para chegar lá. Essa galera controla a vida, a grana e o futuro.
Eles batem as metas ano após ano. Você também pode, e deve fazer o mesmo, começando agora. Quando falamos de dinheiro, existem dois tipos de pessoas: aquelas que cortam gastos, para se encaixar no orçamento, e aquelas com espírito livre, que ajustam o orçamento às suas necessidades. Vamos conversar sobre como gerenciar a grana, e trilhar o caminho da riqueza. É essencial alinhar o dinheiro com o que realmente precisamos. Pensa nisso: o que é melhor para você? Lembre-se, isso é uma escolha pessoal. Como dizia Ben Franklin, o segredo da riqueza está em aumentar o que ganhamos, ou diminuir o que queremos. Se fizer os dois, chega lá mais rápido. Começa anotando a renda anual que você deseja. Se já está na média, ou acima no trabalho, ótimo. Agora pense em quem já ganha isso, e entenda o que precisa fazer para alcançar. Muitas pessoas sobem na vida, pegam cargos maiores, independentemente do trabalho. O mundo está crescendo, e precisa de gente dedicada e capaz para liderar. Executivos de sucesso começaram humildes, como contadores, balconistas ou mecânicos. Você pode chegar lá em qualquer profissão com fé, inteligência e trabalho focado. Não é sobre o trabalho, é sobre as pessoas. Não são as circunstâncias atuais, mas as que você decide alcançar. O único limite para a grana é você mesmo. A renda que você quer pode rolar no trabalho atual, ou em outro que surgir, com um plano bem feito, fé e persistência. Anote a renda desejada num cartão, e foque em melhorar seu trabalho. Concentre-se em aumentar os serviços, e os rendimentos virão naturalmente. Se a grana que você quer ganhar é mais do que a que está ganhando agora, a missão é encontrar novas formas de melhorar o trabalho até alcançar a meta ou ultrapassá-la. Olhe para o cartão com os valores, e foque na meta. Quando você define uma meta financeira, está mostrando que acredita no seu futuro. Vai se sentir sortudo, ideias e oportunidades novas vão surgir, vai curtir mais o trabalho, e notar oportunidades que nunca viu antes. Quando isso acontecer, lembre-se desse conselho e veja se não é verdade. Vai mudar, vai se preocupar menos com os outros, e mais com o seu trabalho. Com essa atitude, vai inspirar outros a mandarem bem também. Acredite em você, e no que estamos aprendendo aqui. Busque a paz interior, mantenha calma e firmeza nas decisões. Assim, vai alcançar os objetivos, as respostas vão chegar, se continuar buscando. Lembre-se da Bíblia, em Mateus 7:8, peça e será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta. Mas olha, o dinheiro não deve ser o objetivo final. Ele é resultado de um bom serviço, é um servo, uma ferramenta para melhorar a vida. Com dinheiro, podemos viajar, dar uma boa educação para os jovens, e garantir uma aposentadoria tranquila. O dinheiro é necessário, mas precisa ficar no lugar certo, assim como a comida é para a saúde. O dinheiro é para o conforto e a segurança. Se ficarmos obcecados por ele, acabamos nos tornando seus servos. Vamos fazer um exercício prático: definir e atingir metas financeiras. Isso vai te ajudar a colocar suas metas financeiras no papel e criar um plano para alcançá-las. Primeiro passo: reflexão e definição de metas. Pegue papel e caneta, e escreva o valor que você realmente quer ganhar. Agora, pense em quanto dinheiro você precisa, para viver a vida que deseja, e anote esse valor também. Segundo passo: planejamento para o futuro. Defina quanto quer ter guardado, ou investido. Essa grana será sua meta de poupança, ou investimento. Pense também na aposentadoria, e quanto quer ter como renda, quando se aposentar. Terceiro passo: estratégia e ação. Olhe para as pessoas na sua área de trabalho, que já ganham o que você deseja. Pense em como chegaram lá, o que fazem, e como trabalham. Anote algumas ideias, e crie um plano, para aumentar seu valor no trabalho, seja aprendendo coisas novas, melhorando seu desempenho, ou até mudando de emprego. Quarto passo: revisão e ajuste. Revise seus planos regularmente, e ajuste conforme necessário. O importante é continuar progredindo, rumo às suas metas.
Quinto passo: mentalidade positiva. Mantenha uma atitude positiva e acredite que pode alcançar suas metas financeiras. Quando se sentir para baixo, lembre-se do seu plano e do progresso que já fez. Sexto passo: feedback e crescimento. Compartilhe suas metas com alguém de confiança e peça feedback. Esteja sempre aberto a aprender e crescer no caminho. E lembre-se: ter dinheiro é ótimo, pois permite comprar muitas coisas boas, mas sempre verifique se não está perdendo coisas que o dinheiro não pode comprar. Todos merecem ser felizes no trabalho e em casa. Todo mundo merece viver bem, com dinheiro de sobra e prosperidade constante. Isso não é só um sonho, é algo possível e que você pode alcançar. Escute essa mensagem várias vezes na semana, fixe seus planos na mente, e depois relaxe, fique tranquilo. Não há motivo para estresse, pode acreditar. Talvez você ainda não tenha a menor ideia de como garantir aquela grana extra, ou economizar para a aposentadoria, mas o mais importante é que já decidiu o que quer. Lembre-se, o que realmente importa é saber o que você deseja. Com persistência e paciência, você vai se tornar exatamente aquilo que está imaginando. Seja realista com as metas financeiras. Quando atingir uma, mire objetivos ainda maiores. Um conselho final e um exercício de autoavaliação: se tentar correr demais atrás de um objetivo muito alto sem preparo, pode acabar se sentindo confuso, estressado e preocupado. Cresça de uma maneira sensata e lógica. O mais importante é ter claro o que você quer. As recompensas serão proporcionais ao seu esforço. Crie maneiras novas de se tornar a pessoa que merece a grana que quer. Pode ser que por um tempo você ganhe menos do que merece, mas isso se equilibra. Lembre-se da lei da causa e efeito: para conseguir algo, você tem que agir primeiro. Quem tenta conseguir algo na moleza só se ilude e acaba se decepcionando. Você pode alcançar seus objetivos, mas precisa decidir. No fim deste capítulo, pense em duas perguntas: quanto dinheiro você realmente quer, e quanto precisa para viver a vida que deseja? Existem 3 áreas financeiras para definir: a renda anual que você deseja, quanto quer ter guardado ou investido, e quanto quer de renda na aposentadoria. Defina suas metas financeiras, pense na aposentadoria e como vai se sustentar. Olhe para quem na sua área ganha o que você deseja, e isso te dá uma ideia do que fazer para chegar lá. Seja corajoso, encare os riscos, e faça planos para aumentar seu valor no mercado. Assim, o dinheiro virá na sua direção. Com esses conhecimentos, acredito que você vai se sentir mais responsável pela sua vida e destino. Volte a esses pensamentos nos próximos dias. Espero ter ajudado. Curta, inscreva-se no canal DNA Sigma e compartilhe com quem também está a fim de melhorar de vida. Vamos nessa!